Bom dia, eu sou o Vinícius Caveira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Duna. Antes de ir para Arax, é Arax que fala? Deve ser Arax, eu vou ficar falando Arax porque não lembro. Antes de ir para Arax, assine aqui o nosso canal, compartilhe tudo e não deixe de dar o like aqui no vídeo, do mesmo jeito que você não deve deixar de ir lá no www.cinemaqui.com.br para encontrar mais textos sobre mais filmes. Também procura a gente nas plataformas de podcast para ver a gente discutindo sobre cinema e mais um monte de outras coisas. Indo ao Duna, isso vai parecer exagerado, mas Duna não só deve acabar sendo o melhor filme do ano, como ainda vai representar a retomada dos cinemas às salas. Aquela espécie de filme-evento que provará que o cinema ainda tem vida depois do Covid-19. O sucesso dessa minha afirmação só o tempo dirá, mas enquanto isso não acontecer, eu vou ficar acreditando que eu tô certo. Mas uma coisa que nenhum tempo vai apontar ou desapontar ou falar que eu tô errado é a qualidade e o respeito à obra original de Duna, assim como a enormidade desse projeto e a beleza desse filme dirigido pelo Denis Villeneuve. É como se toda a sua carreira fosse um ensaio para esse momento. E isso não sou eu dizendo nada, mas sim ele mesmo que disse isso em uma entrevista. Para quem não sabe, Duna é um livro de ficção científica de 1965, escrito pelo Frank Herbert, e que deixou um legado enorme, influenciando absolutamente todo o gênero depois disso. E uma obra desse tamanho merecia uma adaptação desse tamanho. E acho que agora, diante de todo o amadurecimento sociopolítico do mundo pensante, né, vou deixar mais claro, e a evolução da tecnologia, é possível fazer um filme com o tamanho que essa adaptação deveria e merecia ter. O Denis Villeneuve tem a seu favor um público acostumado e que busca essa profundidade e essas referências geopolíticas e sociais e religiosas dentro do gênero. Um pessoal que é fã de ficção científica e cresceu com o poder metafórico do sci-fi. Então, mais do que nunca, ele pode contar com um público inteligente mais amplo. Ele também parece contar com o apoio da Warner e de um caminhão de dinheiro, além de carta branca para fazer o que quiser. E isso é maravilhoso. Porque o que ele quer é sacrificar um público que espera um filme de navinha e ação para mergulhar na fidelidade do material original, em todas as suas nuances e todas as suas mensagens. Isso quer dizer que o diretor transporta o espectador para absolutamente todo o clima do livro, só que no filme. E para quem reclamou que o filme ficou dividido, o filme também é quebrado nesse momento. E o Villeneuve não ficar anunciando isso por aí antes do filme estrear é justamente um respeito ao material, já que obviamente ele não queria ninguém esperando nada, nem sabendo o tamanho do filme para ver quando ia acabar, mas sim mergulhando nessa trama de cabeça. Duna então continua sendo esse coming of age galáctico, cheio de política e com um protagonista que não se tornará um herói clássico como todo mundo espera. O diretor escreve o roteiro junto com o Eric Hoff e com o John Spatz. E nessa primeira parte do filme, eles apresentam ao espectador esse planeta chamado Arrakis. Eu acho que se fala Arrakis, tenho quase certeza. O único lugar da galáxia onde é possível encontrar a valiosa especiaria. Um tipo de poeira que nasce das dunas sem fim desse lugar. Essa especiaria que move todo o comércio e toda a tecnologia desse futuro. E a grande luta política do filme passa pela posse desse planeta e, a partir desse momento da história, pela nomeação dos responsáveis por esse planeta, que agora são os Atreides, esse clã / família que ainda vê ali a possibilidade de pacificar o planeta e trazer para o lado deles esse grupo de locais, os Fremen, que eram antes perseguidos pelos antigos responsáveis pelo planeta, os malvadões Harkonnen. No meio disso tudo tá o príncipe Paul Atreides, vivido pelo Timothée Chalamet, que é criado tanto pela religião da mãe, as Bene Gesserit, quanto pelo peso do legado do pai, o Duque Leto. O problema é que quanto mais ele mergulha em Arrakis, né, nesse mundo de especiaria, mais ele começa a desconfiar que talvez ele seja uma espécie de escolhido que vai unir as várias religiões e vários povos diante de uma guerra que vai abalar as estruturas do Imperium, né, que é quem manda em tudo. Duna, então, é uma história gigante e repleta de situações, traições, personagens enormes e referências e possibilidades. E o filme tem toda essa personalidade necessária para contar essa história. E essa responsabilidade fica nas costas do Villeneuve. E ele só toma
ótimas decisões. O Villeneuve não está preocupado com um final climático ou atos movidos por alguma fórmula óbvia. Ele tem um ritmo próprio e o foco principal é entender a evolução desse personagem enquanto estende a trama e seus tentáculos ao redor de Arrakis e das pessoas que estão disputando esse planeta. E ele faz isso sem perder a oportunidade de colocar seu filme para discutir uma série de metáforas que já eram importantes no livro e continuam sendo importantes agora. Nações sendo exploradas, extremismo religioso, preconceito, xenofobia e ainda a vontade de entender séculos e mais séculos de referências históricas e colonizações violentas. O trabalho de direção de arte do Patrice Vermette, ou Vermette, ou Vermet, acho que é Vermet, deve ser Vermet, porque tem cara de francês, canadense, enfim. O trabalho dele junta todas essas referências em um visual extraordinário e que sugere todas as inspirações de maneira clara, inteligente e, o mais importante, provocativa. Tudo isso construído em um mundo que dá vontade de ser apreciado. Você pode ficar ali olhando só pro filme e se perder em detalhes e na beleza daquilo tudo por minutos, por horas. Duna ainda traz aquela sensação de novidade e criação de mundo que a gente não está acostumado a ver por aí, a não ser em filmes gigantes como O Senhor dos Anéis, por exemplo. O resultado visual é realmente impressionante. A direção de fotografia do Greg Fraser conta essa história de um jeito visualmente lindo e de encher os olhos. Uma sensação de criação de um filme épico, enorme e que realmente enche a tela do cinema. E você completa tudo isso com uma trilha sonora do Hans Zimmer que é quase um personagem por si só, com uma personalidade incrível, com um tamanho ainda mais épico e com o Zimmer colocando o espectador dentro desse filme com uma precisão tão poderosa que é impossível não deixar de prestar atenção nisso, de ignorar essa trilha sonora. E lógico, o filme ainda fica mais completo com um elenco espetacular e com certeza absoluta pouco espaço para ficar falando de todos os acertos de Duna. Mas acredite, eles são muitos mesmo. E tudo isso faz com que Duna se torne um clássico instantâneo e também uma experiência que mostra que o cinema está de volta às salas. E quem sabe, né, daqui a um tempo a gente vai poder falar que o mundo voltou ao normal. E quem voltou às salas de cinema também é o Cinema Aqui. Então não deixe de assinar o nosso canal, compartilhar tudo e dar um like nesse vídeo. Assim vocês ficam com a gente para mais filmes aqui no Cinema Aqui.